Olá, olá, meus queridos ouvintes. Hoje temos connosco a Paula Castro. A Paula, desde muito miúda, que medicina lhe tocava qualquer coisa ao ouvido. E particularmente esta relação mente-corpo, aquilo puxava-lhe ali a curiosidade. Mais tarde, pelas mãos de uma amiga, conhece a medicina tradicional chinesa e, foi amor à primeira vista. Mais tarde, descobriu que a fertilidade, se calhar, era mesmo aquela pitada que lhe faltava para dar o seu colorido à medicina tradicional chinesa. Paulinha, Olá, bem-vinda. obrigada. Olha, Paula, as tuas amizades têm-te levado aqui na descoberta de quem és, não é? Agora que diz isso, realmente é verdade. Sim, se calhar podemos dizer que todos as minhas grandes viragens durante a vida têm muito a ver com isso, com os caminhos, as portas que as minhas amigas me proporcionam e o estar aberta para, não é? Porque também é preciso nós deixarmos entrar, não é só aparecerem as oportunidades, temos de ter ali alguma abertura de espírito para aproveitarmos as oportunidades que nos são colocadas à frente. Mas eu nunca tinha reparado nisso, só agora contigo a dizer. Mas sim, as minhas amigas tiveram grande influência na minha vida. É, são, digamos que, veículos para nos encaminhar para aquele propósito, não é? Que no fundo nos abre o coração. Mas olha, nem sempre foi assim, pois não. Não, nem sempre foi assim, em relação à medicina chinesa, não é? Sim, em relação à medicina chinesa, que eu li no teu site, que quando na- ouvias na televisão o Pedro Choi, que ficavas, isto são balelas, que nem sei como é que há pessoas que pagam para isto. Mas no fundo tiveste que gerir aqui uma série de preconceitos que Sim, tinhas sobre a medicina tradicional chinesa, não é? foi uma grande viragem, e sabes que isso também me ajuda muito, o facto de eu ter sido assim com uma mente tão pragmática, tão científica, que ainda sou, isso ajuda muito a perceber as pessoas que procuram a minha ajuda, e também tem alguns preconceitos que têm que ser desconstruídos na mente. Eu desde pequena, que eu lembro-me na primária, por exemplo, quando me faziam aquela grande pergunta: "O que é que queres ser quando fores grande?", era sempre médica, 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 médica. Médica por tomar conta dos outros, médica porque tinha que salvar os outros, a família, este, aquele. Portanto, a missão passava sempre por aí. E eu tinha mesmo muito jeito. Tinha muito jeito para cuidar dos de casa, para cuidar dos animais, portanto, é uma vocação. Depois, mais tarde, quando eu fui crescendo, eu comecei a perceber que muitos assuntos relacionados com o corpo, muitas doenças, muitas patologias, parecia que havia ali uma ligação com o mental, ou quem sabe, com o espiritual, que havia outras coisas que causavam as doenças e eu comecei a perceber isso. E então, algures no percurso do tempo, eu pensei: medicina não chega lá, porque a medicina vai tratar o fim, quando a doença já cá está. Eu tenho que ir antes. Se eu quero fazer real diferença, eu se calhar sendo psicóloga ou neurocientista, que isso era ali o topo máximo, a minha grande ambição é chegar a neurocientista, eu se calhar aqui consigo fazer muito mais, eu consigo fazer real diferença nas pessoas. E estava a estudar para isso, não é? Portanto, estava a estudar para fazer os exames nacionais, quando de repente, numa noite, mudei de ideias. Como tu foste ler, eu estava a trabalhar por turnos à noite e tinha uma amiga que estava em naturopatia, a estudar para a cadeira de medicina tradicional chinesa, porque eles lá têm várias nuances de várias áreas diferentes, e ela estudava e eu fazia-lhe perguntas, e de repente descobri ali as peças do puzzle todas. Tudo encaixou. Portanto, aquela ligação do corpo com a mente, caramba, num livrinho pequenino para onde ela estava a estudar, tinha a chave de tudo. De repente fazia sentido. E eu assim, então, mas é isto que eu quero, não é nem psicologia, nem é medicina. Isto é que junta todas as partes. Eu saí de turno e fui-me logo inscrever na Escola de Medicina Tradicional Chinesa porque estavam fechadas inscrições. Inscrevi-me, fiz as provas, estudei ali durante umas semanas, passei, pronto, e nunca mais parei. Isto já vão muitos anos, desde 2005, que foi quando eu entrei. Então foi mesmo amor à primeira vista. E sim, eu lembro-me quando eu era pequenina que via o Pedro Choi, que é o grande embaixador em Portugal da medicina chinesa, é quem dá a cara na televisão, não é?
com aquelas agulhas assim muito grandes, que ele gosta muito da imagem, não é? De checar ali um bocadinho. E eu pensava mesmo, mas as pessoas são loucas, ainda pagam para lhes pôr agulhas no corpo, como é que é possível? E hoje estou aqui, não é? Hoje eu sou aquela Espeta com as ele. agulhas. Portanto, eu percebo perfeitamente. Agora, aquela visão muito mais científica que eu sempre tive, que eu preciso, eu trago agora para a medicina chinesa. E eu, quando fiz a licenciatura em medicina tradicional chinesa, eu depois fui fazer uma pós-graduação com um médico também, um cirurgião, que se converteu mais tarde à medicina tradicional chinesa, e ele ajudou muito a fazer este percurso de conjugar a medicina convencional com a medicina chinesa e encaixá-las. Não é? De repente, para tudo nos fazer muito sentido e percebermos que as duas falam exatamente da mesma coisa. Só que a medicina tradicional chinesa vai mais às raízes do problema. Consegue perceber o problema antes dele se manifestar em doença. Ele já lá está, já deixa pistas. E a medicina convencional só repara nas pistas já concretas quando se traduzem em doença. E se nós conseguirmos usar as duas em conjunto, nós conseguimos fazer aquilo que muitas das vezes se chama milagres. Não são Exato. milagres. São coisas palpáveis que se conseguem fazer quando há uma sabedoria muito grande por cima, por trás. E, portanto, a partir daí, a partir do momento em que eu começo a perceber que isto é infinito, não é? Este tipo de saber, então esta é a minha missão de vida, é mesmo trabalhar por aqui. A parte da fertilidade, essa parte sim veio mais tarde, quando uma amiga minha com lúpus, uma lúpus assim já meio complicada, não é? Não é daquelas que passa ligeirinha, já com algumas manifestações, quis engravidar. E eu ajudei-a nesse processo e ela engravidou com muita facilidade, já estava a tentar há algum tempo, com a minha ajuda engravidou com muita facilidade, e o acompanhar de perto aquele processo, aquela gravidez que foi tão delicada, aquilo de repente abriu-me os olhos, não é? Eu de repente percebi que aquilo era outro nível de concretização pessoal e profissional. Eu engravidei um ano depois dela, então toda a aprendizagem que eu fui buscar nos livros e fui aprender para ajudar, eu depois pude senti-la, vivenciá-la na minha própria gravidez. O Duarte tem 6 anos agora, não é? 6 anos e meio, portanto estamos a falar disto há 7 anos. E aí eu percebi que sim, a medicina chinesa é fantástica, mas faz muito mais sentido quando nós nos tornamos muito bons, quando nos tornamos muito especialistas numa só área. Que nunca há muito bons, porque é um começo, não é? Nós começamos. Começamos e não acabamos. E quanto mais sabemos, mais temos que saber. Portanto, é só o início. Os pacientes é que nos fazem ser bons, porque nós vamos à procura de respostas para lhes dar e aí é que vamos ampliando o conhecimento. Então, nasceu daí o amor por esta área da fertilidade, de ajudar principalmente mulheres que têm muitas dificuldades, mulheres, casais, muita dificuldade em trazer um positivo e trazê-lo até ao fim, não é? O chamado trazer o bebê para casa. E é isto que eu faço todos os dias, é ajudá-los a tornar este sonho possível. Que às vezes a maior parte das pessoas não tem noção que é difícil, não é? Que nem toda a gente consegue fazer bebés com estalar de dedos, que estes casais sofrem muito, muito sozinhos. E eu ajudo-os em todo este percurso, um bocadinho com a medicina chinesa, um bocadinho com a medicina convencional, aquilo que eu sei fazer com a medicina convencional, e com muito amor à camisola, porque acima de tudo o que estes casais precisam é muita dedicação, muito amor. É, porque eles estão sempre ali no fundo em stress, não é? E Sim. tanto quanto eu sei, o stress no fundo também cria um ambiente, digamos que um meio ambiente dentro da mulher que não é propício, no fundo, à fecundação do óvulo, não é? O stress gera inflamação, não é? E a Exato. inflamação vai atacar os gametas, os óvulos e os espermatozoides. E muitas das vezes, se eles já estão com baixa qualidade, este ambiente criado pelo stress não é propício. Agora, é uma pescadinha de rabo na boca, porque no fundo, o que se está aqui a fazer é
Quando dizemos, ok, o stress influi, estamos a colocar mais achas na fogueira, que é o casal já tem nervos, e depois saber que os nervos ainda faz pior é um problema. As coisas só são um problema quando nós não admitimos que elas existem. Porque se eu admitir que isto existe, eu vou arranjar um plano para resolver. Então está tudo bem. E não há culpas, não é? Não há aqui a questão de colocar culpas em cima de A, de B ou de C. Há questões que têm que ser tidas em conta e têm que ser resolvidas. E a partir daí está tudo bem, não é? Exato. Stress é bom. Stress fisiológico existe e faz parte. Patológico já não, em níveis em que já fazem mal ao meu corpo, é que não. E aí é que sim, temos que atuar. Exato. Uhum. Olha, e como é que tu hoje vês o teu trabalho? Como uma Agora missão. comece. É uma missão. Sabes que é muito intenso emocionalmente. E eu sou muito emocional. Então, muitas das vezes, choro com elas, não é? Choro na tristeza, choro na alegria, como se eu tivesse casado toda com elas, não é? Porque nos casamentos é que diz com isto, é na tristeza, é no amor, é na saúde, é na doença. Eu estou cá com elas, sobretudo com elas, porque as mulheres dão muito mais a cara, na tristeza e na alegria. Há 2 semanas tive um positivo que nós aguardávamos há muito tempo, e eu chorava mais do que ela, sabes? É muito emocionante. E ao início eu pensava se eu devia reprimir ou não as emoções. Nesta fase da vida, em que eu já acompanhei muitos casos, em que eu também já tenho alguma experiência de vida, hum, eu já não me reprimo. Eu quero chorar, eu choro de alegria, não é? Eu não ponho o peso das minhas emoções da tristeza em cima das minhas pacientes, mas eu estou ao lado delas o suficiente para ficar triste ou ficar contente com o que se passa com elas. E eu não acho que isso seja uma questão. Ao início, às vezes, pensava se isso poderia ser problemático ou não. Não acho que seja uma questão, acho que demonstra mesmo algo que falta muito nesta área da infertilidade, que é que está ali alguém com elas. Porque muitas das vezes vão às consultas e pagam por um tratamento 5.000, 7.000 euros, e as pessoas são muito ríspidas para elas. Ouvem coisas horríveis, como você tem um útero horrível, isto está tudo a correr mal. Quando elas precisam de esperança, não é? Dizem-nos coisas que se alguém parasse um bocadinho e visse aquela pessoa como um ser humano, era incapaz de dizer palavras que ferem tanto a quem está numa posição tão frágil, não é? Então, eu não tenho problema de ser tão humana, tão emocional, quando o que estas pessoas precisam é exatamente isto, este lado verdadeiro, não é? De que estou ali para elas. Então, o meu trabalho acaba por ser isso. Neste momento é uma missão. E há muitas vezes que nem sempre as coisas correm como nós queremos à primeira. E há muitas vezes que é muito desgastante, sabes? E eu penso, bolas, eu se calhar devia abrandar o ritmo, se calhar devia ser menos, se calhar devia fazer as coisas de outra maneira, se calhar, não é? Aqueles se calhares. Mas depois quando vem um positivo daqueles dos impossíveis, ainda por cima, que ninguém estava a contar, que não era possível, que já não se contava com, que se calhar a mulher já tinha aqui para doação de óvulos e conseguiu um positivo, que vingou, aí eu vejo, não, não vale a pena abrandar, porque isto é bonito demais, não é? Estamos a fazer coisas muito, muito boas, estamos a criar seres humanos. E não é só conseguir o positivo, Rita. É que muito do trabalho também que eu faço é fazer uma boa programação epigenética daquela gravidez. Para que aquele bebê, mesmo quando passa por processos de fertilidade, aquele bebê tenha o máximo de nutrientes possíveis para se desenvolver super bem naquela gravidez. E as pessoas que vão ouvir isto depois vão pensar assim, tá bem, mas isso é o que se faz em qualquer gravidez, as grávidas tomam suplementos e são monitorizadas uma vez por mês, isso já se faz. Não é bem assim. Os parâmetros, o nível de exigência é muito standard. Nós podemos fazer muito mais para que aquele bebê tenha muito mais saúde, muito mais inteligência. Nós podemos melhorar muito mais a espécie. E há uma diferença significativa para meus bebés, para outros bebés de FIV, por exemplo. E os próprios médicos obstetras reparam nisso. E dizem, estes bebés têm uns percentis tão bons, têm os parâmetros tão bons. E eles costumam dizer muito assim, isto nem parece um bebê de FIV.
porque em FIV realmente os parâmetros são diferentes, normalmente os bebés são mais pequeninos, é muito fácil ter partos prematuros, eu nunca tive um parto prematuro nas minhas, então há uma diferença muito significativa. O que estamos a fazer com isto é dar-lhes tudo o que eles têm direito. Então imagina, como é que nós fazemos isso? Se os bebés precisam de muito ferro, nós não vamos menosprezar e nunca vamos deixar que o nível da ferritina esteja abaixo, mesmo que seja abaixo do limite. Não, vamos compensar com a alimentação. Tudo para que quando o bebé puxar da mãe, esteja lá. E isto faz real diferença. Não se consegue fazer isto só com um suplemento daqueles normais, standard, um multivitamínico para grávidas. Tem que ser caso a caso, não é? Ver as necessidades da grávida. Sim. E faz muita diferença. Cada mulher é uma mulher e cada mulher tem... Aliás, cada pessoa é uma pessoa e apesar de termos todos uma cabeça, um tronco, 2 braços, 2 pernas, no fundo funcionamos todos diferentes, não é? E eu sinto muito isso na medicina convencional, em que tentam, no fundo, ganhar um parâmetro e é tudo chapa zero. E nós não somos chapa zero. E foi muito engraçado, tu há bocado falaste aí na questão espiritual, porque há realmente uma questão espiritual, há uma questão energética que nós todos somos e, portanto, são fatores que há que levar em conta. Não é só o físico. Sim, o físico proporciona a gravidez, mas todo o ambiente mental, todo o ambiente emocional, energético, tudo isso contribui, no fundo, para o bom desenrolar da gravidez, não é? Tem que haver um alinhamento. As coisas têm que estar alinhadas, não é? E numa situação de desespero, como a gravidez não acontece, é muito fácil não haver esse alinhamento. Mas ele tem que existir para se conseguir um positivo. A medicina chinesa até diz que os bebés devem ser feitos no máximo alinhamento entre o homem e a mulher. Tem que existir tudo. Tem que existir a química, tem que existir o amor e tem que existir a êxtase sexual. Não é? O casal deve estar em perfeita sintonia quando faz um bebê. Então, a medicina chinesa até diz mais. Diz que para termos um embrião de excelente qualidade, numa gravidez espontânea, por exemplo, o bebê deve ser feito sempre com o orgasmo dos dois. Vê o ponto a que isto chega, em que se pensa nas duas coisas, não é? Que o homem deve ter e a mulher deve ter naquela relação sexual em que estão a programar a fazer um bebê. Porquê? Porque é libertada energia ao máximo, no expoente máximo, na fusão entre dois seres humanos, e dessa fusão, desse expoente máximo, vai nascer um novo ser. E esses bebés que são feitos com essa fusão, são bebés que nascem com um excelente Jing. O que é o Jing? É a energia ancestral que está guardada, como se fosse uma caixinha do tesouro, que está guardada nos rins. Agora, em FIV nós não conseguimos fazer isso, não é? Em FIV não conseguimos, porque eles são feitos em laboratório. Mas conseguimos contornar, conseguimos alinhar o casal com todo esse alinhamento mental e espiritual para que eles estejam o máximo possível bem para transmitir isso ao embrião quando ele for transferido. Então o alinhamento não vai ser igual, claro que não, mas o alinhamento é o possível e isso faz muita diferença, porque estamos a construir seres humanos. Sim, estamos a dar vida. Estamos a dar vida e essa vida é feita é dada vida com amor, não é? Estamos ali presentes para acolher o novo ser que de alguma forma nos escolheu para mães e papais e que eu costumo dizer que os bebés nascem sem livro de instrução, não é? E, portanto, eles caem-nos e nós temos que ouvir, eu acho que é muito ouvir a nossa intuição, senti-los, mimá-los. Não é desgastar de mimos e não dar aqui um equilíbrio entre mimo e alguma severidade, alguma autoridade. Mas, no fundo, é cuidar deles e sentir. Não ficar pelo aquilo que eles dizem. Por trás daquilo que eles dizem, o que é que eles querem dizer com aquilo? Porque normalmente nós queremos dizer sempre qualquer coisa por trás daquilo que sai da nossa boca, não é?
É muito bonito. Eu costumo dizer que é como se fosse uma dança, não é? O bebê dança, e nós vamos ao ritmo da dança dele, ele é que coordena. E quando as pessoas lutam muito contra esses instintos da maternidade e da paternidade, quando não ouvem o bebê, não tentam entrar em sintonia com ele, aí o bebê vai dar muito trabalho. Vai, porque as pessoas estão literalmente a lutar com ele, não é? O bebê quer colo, precisa de colo, porque existe aquilo que se chama a esterogestação, que é o quarto trimestre. Nós, os seres humanos, não conseguimos completar toda a formação neurológica dentro do útero materno, senão a cabeça não passava no canal uterino, no canal vaginal, não é? Então, o quarto trimestre, os primeiros 3 meses em que o bebê está cá fora, vamos olhar para eles como se o bebê estivesse a terminar o processo de gestação e faz o ciclo de 1 ano. Ou seja, naquela fase, o bebê vai aprender a viver cá fora e a mãe vai conhecer o bebê e é uma relação como se eles ainda estivessem ligados por um cordão umbilical, não físico, não é? Talvez espiritual. Quando nós queremos cortar esse cordão à força, quando a gestação ainda não está terminada, porque ela termina no fim dos 3 meses cá fora, nós vamos estar a criar o quê? Um bebê nervoso, um bebê ansioso, com muita ansiedade, com insónias, com muitas cólicas. Muitas. Então aí pensamos que eu estou a educá-lo, porque ele não pode estar sempre a chorar e a querer colo. Calma, temos de ter calma, porque vai passar. Normalmente, aos 4 meses, eles já querem mais pai do que mãe, já querem ver outras coisas, já querem ver o mundo. Mas ali os primeiros 3 é seguir um bocadinho a dança, ao sabor do bebê, okay? Sempre ao sabor. Quanto mais nós lutamos contra o instinto, mais difícil se torna ali aquela fase inicial. Então é deixar ir mesmo, é ouvir, estar, porque ele não fala, não é? Como ele não fala, ele chora, nós temos que ir percebendo os sinais de comunicação que o bebê tem. E se estivermos muito formatados pelo que a sogra diz, a vizinha diz, a cunhada diz, e não pelo que eu quero, o que faz sentido na minha família, na minha casa, com aquela criança, então o processo vai ser muito mais lento. E não há necessidade disso. Os bebés que eu conheço, que tiveram mais cólicas daquelas desesperadas, em que experimentaram tudo e mais alguma coisa da farmácia. Sim, não é? Bebés que os pediatras diziam, eu nunca vi nada assim, foram bebés que eu presenciei, bebés perto da minha envolvência, do meu núcleo, que tinham pouco colo ao início, porque as regras tinham que ser cumpridas. O pediatra disse que é para fazer assim, então eu faço assim. E depois o bebê tornou-se muito difícil. Não é? Um bebê que deu muito trabalho, um bebê que cansou muito os pais. Se calhar o bebê não precisava de regras naquela fase, não era? Talvez um bocadinho mais para a frente. É, mas é engraçado, porque quando eu era miúda, nós ficávamos a tomar conta ou dos irmãos mais novos, ou, por exemplo, eu tinha uns amigos que eles eram 11 e, portanto, basicamente nós com 5 anos tomávamos conta de bebés de 3 anos e se calhar com bebés de 6 meses, porque havia um que ainda estava na coisa e olha, tomem conta daí que eu vou... Portanto, estás a ver o que é 11, não é? E, e nós lidávamos com as crianças. Hoje em dia eles não sabem. Eu vejo isso quando nasceu o meu primeiro neto e vejo isso nos primeiros netos das minhas amigas. Eles não sabem, leem os livros e é como se a mente e o livro dissesse o ABC, estás a ver? E isto tem que fazer. E depois, claro, tem ali um ser vivo. Tem um ser vivo com vontade própria, com quereres próprios, com necessidades próprias que se calhar não vêm no livro. E eles têm imensa dificuldade em sair do livro e ligarem-se à sua intuição, ao seu sentido. Sabes que eu durante umas semaninhas ainda passei por essa questão de querer fazer tudo certo e ouvir os conselhos dos outros para não parecer arrogante e aquelas coisas todas, não é? O médico dizia. E depois percebi que era muito mais fácil.
Eu só tinha que educar o meu bebê, o meu filho, como as minhas, não a minha mãe, como as minhas avós educavam os delas. Só tive que fazer isso. Então, quando eu comecei a sentir reais dificuldades e a pensar, não, isto está assim inconfortável, eu não durmo, eu preciso de dormir qualquer coisa, não é? Eu fui ouvir as antigas que deixavam-se levar pelos instintos. Um bebê é um bebê, não é uma criança pequena, não é? Com o efeito de comunidade, em que toda a gente se envolvia com o bebê não está isolado na casa dos pais, só com os pais, o bebê é um ser da comunidade. E aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Portanto, acho muito bonito quando falas nisso, não é? Que todos cuidavam dos bebés, os miúdos de hoje não cuidam muito dos bebés. Toda a gente tem Ah, medo do bebê nas mãos de miúdos, não é? sim, há sempre uma história que foi engraçadíssima. A mãe deles teve que sair e deixou-me a mim e outra, nós devíamos ter aí uns 6 anos, 6, 7 anos, com para aí um de 3 e um de 2, que estavam sentados na casa de banho a fazer cocó. Olha, estás a ver, não é? Nós com 6 anos, não sei o que, às tantas distraímos com não sei o quê. Quando nós fomos dar, eles tinham feito cocó, tinham-se levantado, tinham ido experimentar o cocó e era a casa de banho inteira, riscos de cocó, porque eles resolveram pintar a casa de banho, experimentar com, com o cocó, portanto, foi sinistro, tivemos que limpar aquilo tudo, quando a mãe deles chegou, claro que levámos um raspanete, porque é mesmo assim, mas tudo isto era natural, nós sabíamos como é que as coisas faziam-se, pronto, fez, e eu acho que também, de certa forma, as mães descomplicavam, ralhou connosco, vamos ajudar a limpar, e claro que as crianças com 2 anos, 3 anos, bem, elas estavam a brincar, só tinham aquela brincadeira para fazer, foram explorar, porque a criança naturalmente é muito exploradora. E, portanto, é mesmo deixar, não havia assim propriamente, não, tu fizeste mal. Não, ela explorou aquilo que tinha, o manancial que tinha à disposição dela, que é mesmo assim. E nós é que, no fundo, as mais velhas é que fomos chamadas à responsabilidade de ter crianças e de, olha, já nem sei o que é que fomos fazer, mas saímos dali da casa de banho e resolvemos ir brincar a qualquer coisa. Não sei E é dizer. tão bom para os miúdos, porque havendo esse sentimento de comunidade, é muito mais fácil eles aprenderem uns com os outros. E não tínhamos crianças com tantos atrasos de desenvolvimento como agora, não é? Atrasos na linguagem, atrasos na motricidade fina. Isso não existia, porque as crianças experimentavam e brincavam e tinham o sentimento de grupo com os amigos. Então, realmente faz falta, não é? Estamos a perder isso um bocadinho, já não se brinca muito na rua, são poucos os que têm acesso a É, isso. Faz muita falta, é, mesmo. Eles só têm a ganhar. é. Olha, Paula, se tu tivesses que dar um conselho a alguém que quer engravidar e não consegue, qual seria o teu conselho? Olha, antes de mais é perceber, olhar à volta e perceber que as respostas, para serem completas, têm que vir de várias áreas. E muitas mulheres, sim, conseguem com a medicina convencional boas respostas e rápidas, mas vamos pensar sempre que uma FIV, a taxa de sucesso nunca é acima dos 40%. Nunca. É tudo a descontar, vai sempre descontando para baixo. Então, antes de experimentarem sozinhas, antes de gastarem tempo, de gastarem dinheiro, de limitarem as esperanças, não é? De perderem a esperança e ganharem a desesperança, vamos fazer as coisas como deve ser. Procurem ajuda. Procurem mudar a vida e pensem naquilo que eu disse há pouco, que é o mais fácil, o mais correto, é olharmos para trás e vermos como é que era a vida antes. Como é que era a vida antigamente, que era de forma mais saudável e mais enquadrada com todos os parâmetros de equilíbrio do ser humano. Como é que eram os padrões de sono? Como é que eram os padrões de alimentação? Como é que eram os padrões de sedentarismo ou não? E vamos perceber quão longe está a minha vida hoje disso. Não é? Porque um adulto que está saudável física e mentalmente, um adulto saudável é capaz de procriar. Se eu não estou a ser capaz de procriar,
Eu tenho que me reconstruir, eu tenho que fazer o caminho de volta para trás e ir encontrar as peças que eu deixei cair pelo caminho. Quando eu faço isto, não só eu acelero a velocidade, mesmo dos tratamentos de fertilidade, como também eu consigo uma gravidez de sucesso. Então não faz sentido o meu corpo gritar para mim e dizer eu não estou a ser capaz de fazer isto e eu obrigá-lo a fazer aquilo à força, sem lhe dar o que lhe faz falta para ter um bebê saudável. Eu sou super apologista as minhas pacientes ouvem-me dizer isto muita vez, não vamos esperar muito tempo antes de ir para FIV. A questão não é, não vamos fazer FIV e vamos tentar pelo método natural. Não é nada disso. A questão é, vamos fazer com tudo. Não é? Vamos fazer tudo o que for preciso, mas aumentando o potencial ao máximo, dando tudo àquela mulher, àquele casal, àquele bebê, para que as coisas funcionem bem à primeira. Porque se o corpo diz não, é porque ele não está capaz, ele não vai fazer um perfeito trabalho. Então vamos lhe dar o que ele precisa. É só isso. Não é? E muitas das vezes nós temos aquela ideia de eu vou tentar primeiro sozinha. Eu primeiro vou ver se consigo. Eu vou mudar umas coisas na alimentação e vou ver se consigo. E eu pergunto assim, para quê? Isto é o projeto mais importante das nossas vidas. Para que é que eu vou fazer sozinha? E vou menosprezar aspectos importantíssimos porque eu não sei, porque eu não consegui ler os livros todos que existem, não é? Eu não consegui obter a informação toda, porque eu não sou profissional na área, eu não sei tudo o que o profissional na área sabe. Então, para que no projeto mais importante das nossas vidas nós vamos deixar a caminhada incompleta? Não pode ser. Não é? Então, vamos, mas vamos com tudo. Isto acho que é o conselho assim mais importante. Olha, obrigada, Paula. As pessoas, quando quiserem contactar contigo, quais são os teus contactos? Podes partilhar? Então, olha, eu estou no Facebook como Paula Castro, estou no Instagram também como Paula Castro, estou no YouTube também disponível. O meu site é www.paulacastro.pt, é o meu nome, é fácil, é simples, e eu disponibilizo muitos conteúdos muito interessantes, gratuitos, sobre toda esta questão da fertilidade. Portanto, só por seguirem as redes sociais as pessoas já conseguem aprender muita coisa. Também, muita coisa. E depois existe todo o meu outro lado profissional, as consultas, os programas de aprendizagem, que para quem quer levar isto um bocadinho mais a sério, são convidadas e podem com facilidade aceder também e fazer um trabalho mais pés no chão, mais construtivo, que solidifique. Obrigada, Paula, por esta conversa e até uma próxima oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, eu. Beijinhos. Beijinhos. Olá a todos, o meu nome é Paula Castro, eu sou especialista em fertilidade e ajudo mulheres que querem engravidar a entrarem neste mundo da maternidade, mesmo quando se deparam com dificuldades. E hoje tenho aqui uma convidada que é Ana Rita Melo. Ana Rita, queres-te apresentar? Quem és tu e o que fazes? Eu sou alguém que segue a sua intuição, aposto muito em mim e acredito que nós tiramos o melhor da vida quando estamos em paz, quando estamos alinhadas connosco. E, portanto, uso muito a meditação, uso o voltarmos à intuição, voltarmos à natureza para este reencontro com nós próprios. Olha, e como é que tu chegaste aqui, a este percurso de encontrar-te a ti própria através da meditação? Qual é a tua história? A minha história. Olha, comecei como toda a gente a trabalhar, aliás, tirei gestão, depois a seguir fui trabalhar e depois de trabalhar fui trabalhar em contabilidade. Então resolvi que montava um gabinete de contabilidade. E foi assim durante anos. Quando chegou a 2005, já estava um divórcio, 2 filhas e arranjei um namorado que vivia no Algarve. Esse namorado propôs-me eu arranjar mais tempo para estar no Algarve. E eu sou uma mulher que, quando meto uma coisa na cabeça, eu concretizo. Conclusão, quando eu disse, olha, já consegui arranjar maneira de estar mais tempo no Algarve, ele disse-me,
pois, sabes, mas não é bem isso que eu quero. Portanto, levei um daqueles não redondos, mas hoje em dia eu considero que esse homem foi um dos meus grandes mestres. Aquele não transformou a minha vida. E fui à procura de saídas, fui à procura de mim mesma. Achei que não podia continuar a viver da forma que estava a viver, no fundo, a dedicar-me à contabilidade, tinha as minhas filhas, mas no fundo sentia um vazio enorme dentro de mim. Então fui à procura. Comecei por fazer medicina quântica com o skill e foi-me sugerido fazer o Reiki. Fui fazer o Reiki, pronto, a seguir também acabei a comprar a máquina, na máquina havia uma colega que estava a fazer uma formação do método Lisei, entrei no método Lisei e depois a vida encaminhou-se aqui para todo este mundo de energia, para um mundo muito ligado ao desenvolvimento pessoal e a conhecermos quem somos. E a meditação é sempre transversal a tudo, quer dizer, se pensarmos, a hipnose usa os níveis de meditação, as ondas alfa. A Luizai usa meditação. A seguir vamos para o Reiki, usa meditação. Descobri a prânica, usa meditação. A terapia multidimensional, usa meditação. Portanto, tudo aquilo que eu fui descobrindo, usa meditação. E quando veio no fundo, a pandemia, eu pensei, o que é que tu tens para dar que possa ajudar as pessoas a estarem calmas e tranquilas, a passar o que quer que seja que vão passar, mas o que é que tu podes dar? E eu aí achei, não, a meditação é transversal a tudo. Então eu vou fazer grupos de meditação. E foi nessa altura que criei um grupo de meditação de manhã, um grupo de meditação ao final do dia, e a meditação então aí entrou completamente dentro do meu dia a dia. E hoje em dia as pessoas conhecem muito pela meditação, porque a meditação depois também serve de base para nós desenvolvermos a intuição. Todos nós temos intuição. E a intuição, hoje em dia, particularmente, é algo que nós todos precisamos de desenvolver. Porquê? Porque estamos a viver momentos de incerteza, não há como não os passar, só que quando nós temos momentos de incerteza, e é a humanidade que está a passar por estes momentos de incerteza, o que é que acontece se eu vou seguir alguém que está inseguro daquilo que ele vai fazer? Provavelmente eu vou me dar mal, provavelmente aquilo que possa ser verdadeiro para ele e bom para ele não é para mim. E então eu acho que é a altura essencial de nós desenvolvermos a intuição, de aprendermos a escutar-nos, de aprender a ouvir o nosso coração e, eu digo muito, fazer do nosso coração a nossa estrela polar. É por aqui. O meu coração diz-me que é para ir por aqui, eu vou por aqui. Independentemente dos outros não irem. É um bocadinho como, por exemplo, alguém que come uma laranja. Há pessoas que comem laranja e não têm problemas. Há outras pessoas que comem a laranja e ficam mal de estômago. O mal é da laranja. O mal não é da laranja. Simplesmente são dois corpos com meios ambientes completamente diferentes a reagirem a uma substância de forma diferente e, portanto, nós funcionamos assim na vida, para toda a gente, em todas as situações. Há coisas que são boas para mim, há coisas que são boas para o outro, e isso ajuda na complementariedade que eu acho que é a vida. A vida está feita de forma a que cada um descubra os seus talentos, descubra onde é que se realiza e partilhe. E ao fazer isso, nós partilhamos todos uns com os outros, porque no fundo nós não há como não viver com o outro. Não é? Olha, toda essa transformação, porque uma pessoa passa, quando começa a meditar, ao ponto de desenvolver a intuição, são mudanças muito tenues. Perdão. São mudanças muito tenues, concordas?
e nós não vamos percebendo, de repente estou diferente, não é? Quando é que tu reparaste que tu estavas diferente? Eu reparei que estava diferente, portanto, em 2006 fui fazer no fundo, a abordagem com a medicina quântica, e ao fim de 2 meses, 3 meses, eu dei por mim a reagir de forma diferente às coisas. Ou seja, é como a água. Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E a meditação é este, pequeno nada. E todos os dias é um pequeno nada, é um pequeno nada, é um pequeno nada. Mas se nós todos os dias juntarmos uma gota d'água, ao fim de um tempo nós temos um copo d'água. Então é mesmo isso. Hoje não dou nada, começo eventualmente a sentir que me sinto melhor, que me sinto mais eu, mas que ainda falta alguma coisa. Mas depois há uma altura que, epá, eu não reagia assim, eu há 3 meses não reagia assim a uma boca que me disseram, a um acontecimento que aconteceu, e eu, então, epá, isto já sou eu, não sou eu? E então começamos realmente a valorizar a meditação. E depois, se nós percebermos que nos faz bem, porquê parar? Não é? Os benefícios da meditação são conhecidíssimos e as neurociências têm estudado imenso porque os efeitos da meditação a nível do cérebro, a nível do corpo físico, a nível da mente, a nível das emoções, não estudam tanto a nível energético, porque não vão muito para esse lado, mas, por exemplo, os cientistas russos, já sim, esses vão estudar a parte energética e desenvolvem eles têm uma forma de tirar fotografias ao campo energético, e o campo energético de alguém que medita versus uma pessoa que não medita é completamente diferente. Quando nós temos um corpo de energia forte, compacto, as coisas, não é que as coisas não nos aconteçam, as coisas continuam-nos a acontecer. Nós reagimos de uma forma completamente diferente. E isso ajuda a nível do stress, ajuda a distanciar-nos das coisas e a distanciar-nos da nossa história. E às tantas, quando damos por ela, a história deixou de ser. Não é? Eu há bocado estava a falar daquele meu namorado. Eu, se calhar, durante um tempo, estive como estamos todas nós, estúpido, não sei o quê. Tudo ali numa vitimização. E hoje em dia eu digo que ele foi um grande mestre, porque aquele não foi aquilo que me atirou à busca. Ok, então se esta porta se fecha, qual é a janela que abre? E a janela que abre foi... Olha para o mesmo problema e em vez de ser um problema, que vai fermentando e ganhando cada vez mais amplitude, não é? Começa a olhar para o problema e pensar, ok, deixa-me cá ver qual é a solução melhor aqui no meio disto tudo, não é? Quando nós, nem que seja de uma forma muito subtil, começamos a responsabilizar-nos, ok, eu fiz isto, sou eu que escolhi estar em baixo, de alguma forma, pela reação que eu dei ao outro. Eu quero continuar aqui ou não quero continuar aqui? Então, se eu não quero continuar ali, eu tenho que fazer qualquer coisa. Dá-me só um bocadinho. A janela continuava a ter. Vou fechar aquilo. Agora está mesmo fechado. Sabes que há uns tempos eu vi na Netflix um documentário, falavam sobre meditação e estudavam realmente como o cérebro de uma pessoa que medita já há muito tempo ficou diferente. Eu achei muito interessante, porque, por exemplo, falava sobre, ok, se nós com a meditação desenvolvemos áreas do cérebro, provavelmente reagimos até mais com certos acontecimentos. Eles foram perceber o que é que acontece concretamente. Eu já não me lembro quais eram as áreas do cérebro que desenvolviam mais, mas eu lembro-me do que é que eles diziam em termos comportamentais que existia perante um choque.
Então a pessoa, quando tinha um choque traumático, uma pessoa que medita, reagia mais rápido do que uma pessoa que não medita, provavelmente de uma forma até mais intensa, porque tinha todos os sentidos mais predispostos para vivenciar, mas rapidamente ultrapassava. Portanto, era mais intenso, mas era mais rápido. A pessoa sentia, deixava de sentir, mas sentia intensamente. Enquanto que uma pessoa que não faz meditação, se calhar não chegava até um pico tão elevado, mas ficava muito tempo naquela emoção. Sabes que na medicina chinesa o problema das emoções negativas é quando ficamos muito tempo naquelas emoções. Exato. Muito tempo na tristeza, muito tempo no medo, muito tempo na raiva. Daí é que vem a doença, não é das emoções. É de quanto tempo é que nós fermentamos as emoções lá dentro. Tu notas isto em ti? Esta escala emocional, como é diferente assim? Sim. Como, não só como é rápido, não é? Que tu já percebeste isso, mas que se calhar até sentes um bocadinho mais, mas está tudo bem. O que é Sim, que tu sim, notas? sim. Eu habituo-me a sentir. A meditação dá-nos isso essa sensibilidade, porque como nós percebemos que somos mais do que o corpo físico e que tudo à nossa volta há um campo energético, nós começamos a habituar a sentir esse corpo energético. O que é que está nesse corpo energético? Estão os nossos pensamentos, estão as nossas emoções, está muita coisa. E nós habituamos a sentir esse campo. Quando acontece qualquer coisa que nós não gostamos, nós não só sentimos, digamos que na pele, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, aquilo que nos disseram, o acontecimento que foi, sentimos também a nível da energia, mas depois também rapidamente dizemos: ok, passou, isto era para eu sentir, e vamos em frente. O que é que isto está-me a levar para onde? Porque também, eu acho que a meditação também uma das coisas que nos faz é compreender que a vida é a nosso favor. E se a vida é a nosso favor, o que é que ela nos está a trazer com aquela porta que fecha, com aquela janela que bate, com aquilo que nós estamos a passar? Alguma coisa eu tenho que aprender. Então, muito rapidamente, nós sentimos, vamos, mas ok, mas o que é que isto quer dizer? O que é que a vida me está a pedir? Não sei se já ouviste falar no Dom Miguel Ruiz, ele fala muito no não levar a peito. E é o que acontece muito connosco, é não levar a peito. Isto é mesmo comigo? É com o outro? O que eu estou a ouvir do outro é, é meu ou é dele? Às vezes é meu. Às vezes é um espelho daquilo que eu estou a sentir, das emoções que eu de alguma forma estou a bloquear. Mas temos abertura para depois, ok, então eu tenho que respirar fundo e deixar esta emoção fluir. Porque é como tu dizes, o problema não é ter medo, o problema não é ter raiva, o problema não é estar a tristeza, o problema não é a culpa, é o estado prolongado que nós, seres humanos, tendemos a estar sob essas emoções que no fundo não são normais, são naturais, mas que também não foram criadas para que as vivemos da forma como as vivemos. Sabes, isso é uma coisa que me preocupa muito nas mulheres que estão comigo, que estão a tentar engravidar. Chegam a mim mulheres que estão neste processo há mais de 10 anos. E são muitos anos para viver com a culpa, com o medo, com a preocupação. São muitos anos para viver assim. Então, às tantas, nós temos aqui várias nuances em termos físicos para tratar, mas depois já temos as consequências deste processo também para tratar. E algo que eu sempre as aconselho a fazer é abraçarem a meditação. Concordas comigo? Sim, É sim, essencial para elas, não é? é muito bom. É muito bom porque elas começam, a relação com elas muda, a relação com a vida muda, a relação com o marido muda, e
quando nós entramos aqui no mundo vibracional, energético, eu tive uma experiência fabulosa. Há um casal que eles tentaram 2 ou 3 vezes engravidar e perdiam sempre o bebê. E às tantas, há uma altura que ele liga-me, aflitíssimo, eu preciso de ir ter consigo hoje, e ele foi ter comigo. Então ela estava internada, estava grávida de gêmeos, e era para aí a quarta ou quinta tentativa de engravidar, de terem filhos. E algo se passou ali que eu não sabia, ele estava completamente desesperado, porque ela estava em risco de perder os 2 bebés. E uma das coisas que eu fiz foi guiá-lo numa meditação. E vibracionalmente ele conectou-se com os 2 filhos. E foi uma experiência única para mim, foi uma experiência única para ele, e ela realmente acabou por perder os bebés, mas eu recebi dele no fundo, um testemunho a dizer que realmente que o facto de ter feito aquela meditação, o facto de ter conseguido falar vibracionalmente com os filhos, que o acalmou de uma forma única. Ela diz que eu estou em paz, eu não estou a reagir a isto da forma como eu reagia às outras gravidezes e às outras percas. Isto é outra coisa. E realmente foi um privilégio poder acompanhá-lo a ele nessa experiência e nessa vivência. Sabes que quando as pessoas passam por perdas, muitas das vezes têm uma grande dificuldade em entregarem-se àquele bebê, não é? Em apresentarem-se ao bebê. Eu costumo ter para elas uma meditação de apresentação para o bebê, para o conhecerem, conectarem-se quando ele ainda está na barriga, quando começa a gravidez, e as pessoas, quando já tiveram perdas, não querem fazer esse risco emocional. Uma das minhas primeiras grávidas de risco, ela só começou a comprar coisas para o bebê, a escolher o nome, ao 6º mês de gravidez, porque já tinha passado por tanto que aquilo que ela pensava era só quando ultrapassar as semanas da última perda. Então, até então, o bebê era qualquer coisa que estava ali, vamos ver se é viável. Não era um bebê. Isto como salvaguarda emocional dela. E depois, mais tarde, uma amiga minha, que é enfermeira parteira e também trabalha nesta área, a Gisele Machado, ela tem uma expressão que eu gosto muito, que ela costuma dizer, e eu costumo passá-la para as pessoas que estão comigo, que é um risco emocional, não é? Porque nós, numa gravidez de risco, não sabemos se eles lá vão estar. Claro que é um risco emocional, mas também é um risco emocional nós apostarmos nos nossos pais, nos nossos avós, que eles são velhinhos, eles qualquer dia vão morrer, não é? Então, se calhar é melhor não irmos lá dar um beijinho e um abraço, porque coitadinha de mim, eu vou estar a arriscar-me emocionalmente quando eu posso perder aquela pessoa amanhã. Estou a exagerar, não é? Mas isto é para nós percebermos que é um bebê e é o nosso bebê, e aquele bebê precisa de nós naquela altura. Nós somos adultos. Nós conseguimos arriscar emocionalmente e depois reconstruir. Aquele bebê é um bebê que está ali porque nós tentámos e quisemos. Aquele bebê precisa de nós. Agora, é muito arriscado apostar nisto emocionalmente, não é? É muito arriscado fazer esta conexão. Na minha opinião, é algo que eu acho que o bebê merece. O que é que tu achas? Olha, muito sinceramente, falo-te porque eu antes da minha filha nascer, eu tive um aborto espontâneo, não é? Portanto, hum, imagino que não seja a mesma coisa, porque a forma de o gerar fica de certa forma diferente, mas a verdade é que nós, mesmo que seja ao princípio, que seja um mês, nós temos emocionalmente uma perca. Temos uma perca. Agora, o que eu percebi é que energeticamente ele existe. E se eu, que também sou um ser energético,
porque eu vejo-nos a nós muito, muito para além do corpo físico, muito para além da mente, muito para além das emoções, nós somos energia pura. Nós, ao conectar energia com energia, as coisas ficam num plano completamente diferente. Nós percebemos muitas vezes o que é o privilégio de ter aquele ser dentro de nós, mesmo que seja por pouco tempo. Eu acredito que nada no universo acontece por acaso. E também não é por acaso que eu tenho uma gravidez de 1 mês, não é por acaso que eu tenho uma gravidez de 3 meses, de 6 meses, ou que há um bebê nado morto, ou que o bebê nasce. Tudo se conjuga para o plano que a vida tem para nós. Eu digo sempre imenso, nós temos planos para a vida, mas há que recordar que a vida tem um plano para nós. Então, quando nós nos ligamos a esse ser que ainda não conhecemos em termos de forma física, mas que ao falar com ele energeticamente começamos já muito a conhecê-lo, nós abordamos as coisas de uma forma muito diferente e é como se fosse com profunda gratidão que nós tivemos a oportunidade de o conhecer e de estar connosco durante aquele período, mesmo que curto. E é engraçado porque já anos depois, não é? Eu fiz esse trabalho com esse bebê, que é ligar, porque uma das coisas que acontece muito é nós acharmos morreu, morreu, está enterrado, acabou. Não. A verdade é que não é assim. Há aquela energia mantém-se no universo e nós conseguimos falar com eles. Portanto, de certa forma, eu depois, mais tarde, consegui fazer uma meditação em que falei com ele, estive. Foi um encontro de almas, é uma sensação doce, que depois trazemos para a nossa fisicalidade e para o nosso ser, uma calma e uma tranquilidade completamente diferentes. Olha, Muito bonito. É um trabalho que faz falta ser feito, não é? Para conseguirmos avançar, não é? São é, nós que ficaram, não tem que ser nós, pode fazer parte do percurso e aceitá-lo como algo que aconteceu. As mulheres que eu conheço que estão em paz com esse processo, que já passaram por ele, aquilo que elas me dizem é que fizeram as pazes com, não esqueceram, não é? Curaram a ferida está lá, está curada, faz parte da história e até se orgulham dessa história, portanto é muito bonito. Conseguiram reconstruir-se depois disso. Não é algo de que eu não consigo sequer tocar no assunto, isso significa que a mágoa está lá. Se a mágoa está lá, prejudica-as a elas mesmo. quando as mágoas estão dentro de nós, é como se nós diariamente tomássemos uma colher de café de arsênio. É veneno, é veneno. Diariamente voltar. Portanto, há um ponto em que temos que largar, de certa forma, temos que largar, fazer as pazes. E ao fazer as pazes, acontece essa maravilha que tu falas a nível emocional, ou seja, quando nós fazemos as pazes, aquele bloqueio emocional que estava ali, ele é libertado e há espaço para o novo, há espaço para uma nova visão, há espaço para algo novo que cada uma de nós, ou cada um de nós queira trazer à sua vida, não é? Seja um filho novo ou não seja um filho novo, inclusivamente a optar por adotar uma criança, não sei, o que for, é o que for, mas há um espaço novo, porque nós esquecemos sempre daquilo que estudamos na física. Quando nós entramos no mundo da energia, nós temos que nos recordar da física. E na física não há dois elementos a ocupar o mesmo espaço. Portanto, o copo ou está cheio de ar ou está cheio de água. O espaço no copo que esteja com água não tem ar. Só na outra parte que não está usado. E aqui é a mesma coisa. Se eu dentro de mim, da minha energia, está ocupada com mágoa, está ocupada com culpa, está ocupada com tristeza, está ocupada com N coisas,
todas as outras emoções obrigatoriamente têm que ficar de fora. E, portanto, à medida que nós vamos reciclando, minimizando as dores, minimizando as mágoas, a tristeza, o que quer que seja que está dentro de nós a ocupar espaço e que não permite, no fundo, que o amor entre e que a alegria e a felicidade entrem, à medida que vamos libertando, há espaço para que esse amor que nós reclamamos exista, essa alegria de viver, essa felicidade, a paz, o que for que cada um quer trazer à sua vida, nós aí conseguimos trazer. Mas temos que nos lembrar exatamente das leis da física. Se eu estou a viver no medo, se eu estou a vibrar na angústia, se eu estou a vibrar no stress, é difícil. Aliás, se nós pensarmos bem, imagina, não é? Se nós estivermos num ato de amor com o nosso marido ou com o nosso companheiro, quem for, dificilmente nós temos um ataque de raiva. E acontece o mesmo, nós irritamos com qualquer coisa e a nossa vontade é de partir, é de atirar, é de fazer qualquer coisa. Não conseguimos sentir amor naquela altura. Porquê? Porque o nosso campo energético está por demais preenchido por aquela energia, não é? E olha, e sabes bem, que há bocado falaste na epigenética, e realmente quem estuda muito a epigenética é o Bruce Lipton, e um dos livros do Bruce Lipton é O Efeito Lua de Mel. Porquê? Porque quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos bem, a nível cerebral, as serotoninas, as dopaminas, tudo isso está num nível altíssimo e, portanto, o nosso sistema imunitário está alto, o nosso corpo está preparado para e saudável. Ao contrário, nós estamos a tirar-lhe força. Está-me a fazer lembrar e comparar com a gravidez, que é um estado de enamoramento com o bebê. É um estado de criação, não é? Estamos a criar, estamos a gerar. Então, quem ainda tenha muitas mágoas do passado, quem ainda não pratica meditação com regularidade, eu acho que é uma altura genial para começar a praticar, não é? Eu costumo pensar, e até costumo dizer às minhas pacientes, que nesta altura os filhos criam-nos. Os filhos é como se fosse psicoterapia que nós fazemos a nós próprias. Nós somos obrigadas a lidar com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com tudo, despem-nos completamente para nos reconstruírem. Então, eles obrigam-nos a fazer uma espécie de psicoterapia à força. E nós podemos, já na própria gravidez, começar a fazer esse trabalho interno de construção do ser. Começar a fazer esse trabalho de meditação. Não é tarde, pois não? Não, estamos sempre a tempo de começar a meditar, sempre. E sabendo que a meditação, porque muitas vezes nós somos muito puxados mentalmente, a nossa atividade mental é muito grande. Ora, quando nós começamos uma prática de meditação, é natural que nós começamos a ouvir os pensamentos. Agora, vou parar porque ouço os meus pensamentos? Ou vou dar uma chance a mim mesma de descobrir o que é para além dos pensamentos? Porque a verdade é que nós não conseguimos parar os pensamentos. Agora, que tipo de pensamentos temos? Os pensamentos, nós também sabemos pelas neurociências que os tipos de pensamentos que nós temos ou criam neuropéptidos que ajudam todo o sistema imunitário e que fortalecem o nosso corpo físico, como há pensamentos que, ao contrário, vão debilitando, não é? Portanto, até aí, à medida que nós vamos mudando passo a passo, devagarinho, o nosso tipo de pensamentos, o nosso tipo de emoções, o nosso tipo de energia, nós aos poucos vamos lá. E Roma e Pavia não se fizeram num dia, portanto, não é assim, eu amanhã estou a meditar. Não, é a prática, é a consistência, que é muito... E como é que se começa, Ana Rita? Para quem nunca meditou, como é que se começa a meditar? Olha, eu nos cursos de meditação que faço, o que eu uso é a respiração.
Porquê? Porque todos nós respiramos. A partir do momento que nascemos, todos nós respiramos. Portanto, eu não tenho que ensinar a ninguém como é que respira. Cada um respira da sua maneira. E então é um bocadinho usar a respiração como uma âncora. Eu centro-me na minha respiração, vou sentindo a expansão, a contração, a expansão, a contração, depois a seguir vou começando a perceber se a respiração está muito torácica, ou se já vai mais abaixo e eu já tenho uma respiração mais abdominal, depois vou começando a perceber que, afinal de contas, todo o corpo físico respira. E o que é que acontece? Se a mente me vem contar uma história e me desvia desta concentração na respiração, e quando eu dou conta de que me afastei, eu tenho sempre aonde voltar. Já não estou aqui. Então vá, vamos à respiração, onde quer que ela esteja. Depois há pessoas que gostam de meditação guiada, há outras pessoas que gostam mais de meditação em silêncio. Depois há inúmeras formas de meditar, inúmeras modalidades, é depois só nós sabermos qual é que se adapta mais a nós. É como quando vamos a uma geladaria. A geladaria vende gelados. Mas se calhar tu gostas de gelado de chocolate, a outra de framboesa, a outra de limão, a outra gosta mais de chocolate, a outra de baunilha. Não interessa o que cada uma gosta. Há ali um ponto comum que é comer um gelado. E aqui é a mesma coisa. Há um ponto comum que é aprender a meditar e depois ir descobrindo qual é o tipo de meditação que me possa fazer mais sentido a mim. Eu gosto muito de explorar a nós próprios, porque eu acho que às vezes nós temos aqui um trauma, se é que há trauma, quando nós ouvimos dizer, nós temos que nos explorar, e parece que temos que, tenho que ir lá ao passado e ver o que é que aconteceu. E eu acho que não. Nós temos que saber exatamente como é que o mundo exterior nos interage connosco. E então eu faço muito a descoberta de quem eu sou, no sentido de como é que eu respiro? Como é que eu posso usar a respiração a meu favor? Como é que eu sinto? Nós temos 5 sentidos, então como é que eu observo? Nós sabemos que todos nós vamos a um cinema, vamos 3 amigas e cada uma vê coisas diferentes, tira conclusões diferentes. Então, como é que eu vejo? Como é que eu escuto? Como é que eu sinto? Como é que eu saboreio? Como é que eu cheiro? Que cheiros me afetam? Que cheiros eu rejeito? Porque somos todos diferentes. Então, se eu começar a perceber como é que eu reajo aos sentidos, é mais fácil de eu dizer este caminho serve, este caminho não me serve. É muito mais fácil. Depois também exploro muito as emoções. Como é que eu sinto a raiva? Porque nós falamos raiva, mas depois nem toda a gente sente a raiva da mesma forma. Ninguém tem medo das mesmas coisas. Nem a intensidade do medo é igual. Não é? E por último, olha, baseado muito numa coisa que na medicina tradicional chinesa fazem, que é esperar pelo sorriso do órgão. Então, explorar o sorriso. Como é que é quando eu sorrio para mim? Quando é que é quando eu sorrio? Exatamente, uma pessoa que esteja doente, escolher um órgão e sorrir para esse órgão. Esse órgão que normalmente no mundo ocidental acha-se que não tem consciência, que não sabe o que faz. O que é certo é que cada célula do nosso corpo se agrupa em órgãos e aquele órgão sabe exatamente o que é que tem que fazer. E é por isso que o estômago tem a função que faz, de digerir, e não vai fazer a função dos intestinos, nem vai fazer a função dos rins. Por outro lado, os ovários também não vão ter a mesma função que os pulmões. Portanto, há aqui uma inteligência dentro do nosso corpo físico que nós, ao sorrirmos para o órgão, estamos a animar o órgão, porque sempre que nós estamos a bater no órgão, que é, eu estou doente,
Ai, que estou com dores de estômago, e este meu estômago está... Nós o que é que estamos a fazer? Sem querer, e completamente de uma forma inconsciente, nós estamos a diminuir a força do estômago e das células do estômago, portanto, nós estamos a concentrar exatamente aquilo que nós não queremos, que é o ter o estômago saudável. Então, o sorriso é uma coisa que eu também exploro imenso. Bonito, maravilhoso. Olha, e no parto? Tu achas que existem benefícios da mulher preparar-se para o parto através da meditação? Porque no parto normalmente nós temos sempre muito medo, não é? Nós, quer dizer, primeira vez. Normalmente à segunda já sabemos para o que é que vamos e já temos um domínio diferente da situação. Nós prepararmos previamente, emocionalmente, através da meditação, pode ajudar ou pode estressar ainda mais a mulher para aquela altura? O que é que achas? Eu acho que pode ajudar. E lá está, nós temos que saber, temos que nos conhecer e temos que saber, para mim, se funciona ou não funciona. Porque se eu vou entrar em stress por ir meditar, então mais vale não meditar. Isso é uma das coisas que muitas das vezes as Não é? pessoas me dizem: ah, mas eu acho que vou entrar em stress, ou eu acho que não consigo estar ali parada tanto tempo, mas tu elucidaste-nos que existem vários tipos de meditação. Portanto, cada pessoa pode escolher o tipo de meditação que vai mais de acordo consigo e depois ou faz sentido ou não faz sentido, não é? É Exatamente. simples. Uma coisa que, por exemplo, ah, não é meditação da palavra pura, mas se uma música relaxante me fizer sentido e me deixar relaxada, eu se calhar posso pôr no quarto, porque eu acho que agora, pelo menos com a minha filha, percebi que já só quase à última da hora é que vão para a sala de partos, não é como eu que tive Uhum. 12 horas, não, quase 24 horas na sala de partos, no primeiro. Mas nós podemos pôr essa música que nos relaxa. Nós podemos Uhum. pôr essa música que nos relaxa e deixar-nos ir, porque o som tem um efeito muito grande na nossa energia. E nós sabemos, não é? Ninguém consegue ficar a dormir a ouvir uma Tina Turner, não é? Porque aquela música puxa por nós, não é? Depois, se calhar, se ouvirmos uma música mais triste, nós vamos entrar numa coisa mais triste e a nossa disposição também fica mais tristonha. Mas não é isso, é uma música que nos traga conforto, uma música que nos traga bem-estar. Sei lá, eu gosto muito de uma ópera, se calhar faz sentido eu pôr a ópera. Não gosto nada de ópera e quero outro tipo de música. Nós, acima de tudo, aprendermos a cuidar de nós, porque por mais que as pessoas nos digam que faz isto, faz aquilo, nós temos que nos conhecer a nós próprios e temos que saber aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz bem, antes de começar a fazer divagações sobre o que foi a nossa história, a não deixar a nossa história. Não, é agora, aqui, concretamente, o que é que eu gosto, o que é que me impacta positivamente, o que é que me impacta negativamente, para eu poder escolher. Rita, adorei. Tu és uma mulher de sabedoria. Adorei este bocadinho que estive aqui contigo. Olha, para quem quiser aprender mais sobre meditação, o que é que tu tens para as pessoas? Como é que tu podes ensinar e ajudar as pessoas, para quem ainda não sabe meditar, começar, e para quem já medita, aprofundar aqui e deixar-se levar pela tua aprendizagem? O que é que tu tens? Olha, eu continuo com a meditação matinal, ou seja, todos os dias, na plataforma Zoom, às 8h30 da manhã, eu faço uma meditação, é uma meditação gratuita, a única coisa que precisam é de ir ao meu site, que é anaritabandeirademel.pt, e inscreverem-se na meditação matinal, para receberem o link do Zoom, onde depois participam. E depois tenho um curso de meditação descomplicada que está no meu site,
e é só irem ao site e adquirirem o curso. É um curso que hoje em dia está completamente online, portanto, É fácil fazer, não é? é fácil de Portanto, está ali fazer, cada um disponível. faz ao seu horário, sabendo que a consistência, a repetição, o compromisso consigo própria é sempre algo que é necessário para qualquer prática, não é para a prática da meditação, é para qualquer prática que nós que queiramos fazer na vida, nós precisamos dessas três características e, portanto, são as duas as coisas que disponibilizo. E onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais, Ana Rita? Podem me encontrar como Ana Rita Bandeira de Mel, Meditação e Terapias no Facebook, Ana Rita BDMel no Instagram, o site é anarritabandeirademel.pt e no YouTube também está Ana Rita Bandeira de Mel. E aí no YouTube, eu antes de fazer as meditações matinais que eu falei, há bocado no Zoom, fazia-as no YouTube, portanto, no próprio YouTube vocês têm lá centenas de meditações que eu faço, é só questão de irem lá e ouvirem. Eu vou ver, eu prometo que vou ver. Vou sim, senhora. Olha, muito obrigada. Ficava aqui horas a falar contigo. Foi uma agradável conversa que tivemos aqui as duas. Muito obrigada Nada, por ter obrigada, estado por aqui. E obrigada, Paulinho. deixo-vos a vocês todas o convite de seguirem a Ana Rita e aprenderem um pouquinho mais sobre meditação, principalmente nesta fase em que estão a tentar engravidar ou já estão grávidas e que precisamos de nos reconstruir, precisamos de tranquilidade para enfrentar o que aí vem, seja em tratamentos de fertilidade, seja depois com o bebê cá fora. Faz sempre falta a mulher encontrar o seu próprio eixo, não É é? que depois do bebê cá fora, a história é outra. Exatamente. Portanto, fica o convite. E a vocês todas que estiveram aqui a ouvir-nos, muito obrigada. Um beijinho para todas. Obrigada, Paula.